Pronto, gente. Bom dia a todos vocês. Bom estar aqui de novo. Yesterday, when we were together, Ontem, quando estivemos juntos aqui, we made a start looking at biblical narratives. nós começamos então a olhar, a analisar as narrativas bíblicas. First of all, why should we study them? Primeiramente, por que nós deveríamos estudá-las? Well, of course, we should study them because they're in the Bible. Mas, sem dúvida, nós devemos estudá-las porque elas estão na Bíblia. And because they're narratives, E porque são narrativas, we should study them as narratives and not as something else. nós deveríamos estudá-las como narrativas e não como outra coisa qualquer. So we started to explore some of the characteristics of those biblical narratives. Nós começamos explicando, explorar então quais algumas características dessas narrativas. We took a look at 1 Kings chapter 19, the story of Elijah, Nós então começamos com 1 Reis capítulo 19, a história de Elias, and saw how that expressed itself. e como então se ela se expressou, como foi. And that biblical narrators E a narrativa bíblica write their narratives in a different manner than the way in which we write our narratives. escrevem as narrativas de um modo distinto, diferente do modo como nós escrevemos nossas narrativas. Hoje. So to understand their narratives, Então, para entender as narrativas, we have to read closely and intelligently. nós devemos ler de modo muito próximo e de modo inteligente, com compreensão, hein? Modo atentivo, em modo com atenção. So some things we do, they don't do. Algumas coisas que nós fazemos, eles não faziam. And some things they don't do, we do. E as coisas que eles faziam, nós não fazemos. And so some of those characteristics, you remember, were a repetition. Uma das características era a repetição. Repetition is used with great intent by biblical narrators. O narrador usa a repetição com intenção, a propósito. And we get the psychological depth in these narratives E nós podemos perceber a profundidade psicológica nessas narrativas, largely by looking at what characters say and what characters do. normalmente por aquilo que os personagens falam e o que os personagens fazem. One of the features which we often do but they don't do Dos fatos que nós normalmente fazemos que eles não faziam is physical description. é descrição física. It is always significant for the narrative if we are given physical description. É sempre significativo e de importância para a narrativa se é dada uma descrição física. And we were discussing that the last thing at the end of the previous session. E nós estamos discutindo isso como o último item que ontem, quando nós ao terminarmos, né? Where we looked at Absalom and his hair. E vimos então sobre Absalão e o seu cabelo. And now we're going to move on to another aspect. Vamos avançar para um outro aspecto. And this concerns play on words. Então isso diz respeito ao jogo de palavras. Now, frequently when we make a play on words, Normalmente quando nós fazemos um jogo de palavras, it's often an attempt at humor. geralmente é na intenção de produzir humor. Now we have on many occasions plays on words in biblical narratives. Nós temos em muitas ocasiões jogo de palavras nas narrativas bíblicas. But this is usually not an attempt at humor. Mas normalmente não é na intenção de produzir humor. It is rather to underline the significance of what is being said. No entanto, para poder enfatizar a importância daquilo que foi dito. So let's take a look at a couple of examples of this play on words. Vamos, portanto, analisar alguns exemplos desse jogo de palavras. And both of these come from Genesis chapter 2. E ambos vêm de Gênesis capítulo 2. In Genesis 2 verse 7 to begin with, No Gênesis 2, verso 7, para começar, we read there that the Lord God formed man nós lemos aí que Deus formou o homem from the dust of the ground. do pó da terra. But there is a play on words here. Mas nós temos ali um jogo de palavras. The Hebrew word for man is Adam, A palavra hebraica para homem é Adam. and the Hebrew word for ground is Adamah. E a palavra hebraica para o solo é Adamá. Solo.
So the Adam comes from the Adamah. Portanto, o Adam vem da Adamá. We'll look at another example from the same chapter. Vejam outro exemplo do mesmo capítulo. This one shall be called woman, Esta será chamada mulher, for out of man this one was taken. porque do homem ela foi tomada. Here again we have another play on words. Novamente aqui nós temos outro jogo de palavras. The word for woman is Isha, A palavra para mulher é Isha, and the word for man here is Ish. e a palavra para o homem aqui é Ish. So here Isha comes from Ish, Aqui Isha vem do Ish. and here Adam comes from Adamah. E ali, antes, Adam vem da Adamá. So the reason for this wordplay at the beginning of Genesis A razão para esse jogo de palavras no início de Gênesis is to show the crucial connection between these. é para demonstrar a conexão crucial entre ambos. There's a crucial connection between man and the ground, Existe uma conexão crucial, importante entre o homem e o solo, and the woman and the man. e entre a mulher e o homem. Now, to give just one illustration of how that is worked out in Genesis, Para dar só uma ilustração de como isso é trabalhado em Gênesis, there are several others, but let's just look at one. há vários outros, mas vamos somente analisar, vamos ver uma. In Genesis 3, after the man and woman have eaten the fruit, Em Gênesis 3, depois que o homem e a mulher comeram do fruto, God speaks to them and tells them the consequences of their actions. Deus conversa com eles e fala das consequências das suas ações. And to the man, he says Para o homem ele disse that the ground, I'm paraphrasing now, that the ground will dominate the man. Ele diz para o homem, eu estou parafraseando aqui, não é? Ele diz que o solo dominaria o homem. In the sweat of your face, you will work the ground. Então, no suor da sua face, você irá trabalhar o solo. So the man will be dominated by the ground. O homem será dominado pelo solo. That is, Adam will be dominated by Adamah. E, portanto, o Adam seria dominado pela Adamá. And later, when he speaks to the woman, E quando ele então fala com a mulher, he says that your desire shall be for your husband, diz: o seu desejo será para o seu marido, but he shall rule over you. mas ele irá governar sobre você. The man will dominate the woman. O homem irá dominar a mulher. That is, the Ish will dominate Isha. Portanto, Ish irá dominar a Isha. So, Adamah dominates Adam, Adamá, portanto, Adamá domina sobre Adão. Adam. Ish dominates Isha, Ish domina sobre Isha. and wherever we see that in the world today, E por qualquer lugar onde nós vemos isso no mundo hoje, it is a reminder that we live in a sinful world. é uma lembrança que nós vivemos no mundo pecaminoso. Now, these relationships are worked out in other ways, but this is just an example of how a play on words has theological significance. Esses exemplos, nós temos esse tipo de exemplo em outros lugares, mas é um exemplo de como que o jogo de palavras tem significado teológico. Another aspect of Hebrew narrative which occurs quite frequently is this. O outro aspecto da Bíblia, da narrativa bíblica que ocorre muitas vezes é o seguinte. And that is multivalence. Então os significados múltiplos, multivalência. As you know, if you look in the dictionary of any language, Você sabe, se você olhar no dicionário de qualquer língua, some words will have more than one meaning. Algumas palavras terão mais de um significado. And this is also true of Hebrew. E isso também é verdade do hebraico. So we'll look at an example of this from 2 Samuel chapter 7. Nós veremos o exemplo disso em 2 Samuel, segundo Samuel capítulo 7. Now, as you're probably aware, this chapter is a highly significant chapter in the Old Testament. Vocês sabem que esse capítulo é muito importante no Antigo Testamento. King David has it in his mind that he wants to do something. O rei Davi tinha na sua mente que ele queria fazer algo. So,
The king said to the prophet Nathan, O rei disse para o profeta Natã: "See now, I am living in a house of cedar, Veja agora, eu estou vivendo numa casa de cedros, but the ark of God stays in a tent. mas a arca do Senhor permanece numa tenda. Go and tell my servant David, Vá e diga ao meu servo Davi, thus says the Lord, assim diz o Senhor: would you build a house for me to dwell in? Você construiria uma casa para mim, para que eu pudesse ali permanecer? Moreover, the Lord declares to you Antes o Senhor declara para a ti, that the Lord will make you a house." que o Senhor fará para você, para ti, uma casa. Now, here the word for house, as you can see, is repeated 3 times. Aqui a palavra para casa é repetida 3 vezes. The Hebrew word is bayit. A palavra hebraica é bait. Now, the first occurrence here, A primeira ocorrência aqui, David says, "I'm living in a house of cedar." Davi disse: Eu vivo numa casa de cedro. Now, the meaning here is obviously David's palace. O significado aqui é, obviamente, o palácio de Davi. So, that's the meaning there. Esse é o significado ali. Here, God is asking the question, would you build a house for me to dwell in? E aqui na segunda vez a pergunta: Você construirá uma casa para mim que eu possa habitar nela? And here, of course, the sense is that of a temple. E aqui, sem dúvida, o sentido é de um templo. Then, the Lord says this, E então o Senhor diz isto: I will make you a house. Eu farei para ti uma casa. So let's just go through that. Vamos analisar isto. David has built a bayit. Davi construiu uma bait. He wants to build another bayit. Ele quer construir outra bait. But God says, no, Mas Deus disse: Não, I will build you a bayit. mas eu farei para ti, eu construirei para ti uma bait. And that is not a palace. E não é um palácio, And it isn't a temple. e não é um templo, It's a different kind of house. é um diferente tipo de casa. It is the house of David, É a casa de Davi, the line of the Davidic kings. a linhagem dos reis davídicos. So you have one word used with 3 independent meanings in the one place in order to underline the point. Você tem a mesma palavra usada com 3 sentidos independentes de cada vez para poder enfatizar um ponto. And you might say, well, why doesn't the text just say that straightforward? Mas você pode dizer: por que o texto não fala isso claramente? Why does it want to engage our imagination? Por que queremos engajar aqui a nossa imaginação? I mean, this is the Word of God. Falar, isso é a palavra de Deus. And the Word of God is basically a do-it-yourself manual. E diz, e a palavra de Deus, afinal, é um manual para fazer você mesmo. Faça você mesmo. Esse é o manual, é a palavra de Deus. Showing us how to be saved. Mostrando como nós devemos ser salvos. No. Não. The Bible wants to engage our imagination. A Bíblia quer que a nossa imaginação se engaje, seja engajada. Because we read a narrative like this, Porque quando nós lemos uma narrativa como esta, and we say, yeah, buy it, buy it, buy it. então nós dizemos: bite, bite, bite. Now I get it. Agora eu entendi. And you will remember it. E você vai lembrar disso. I'm going to look now at another recurring feature of biblical narrative. Nós vamos olhar agora uma outra característica das narrativas bíblicas. And this is really quite significant. E esta é bem significativa. Not only because it's significant within biblical narrative, Não somente porque é significativa, tem bastante significado dentro das narrativas bíblicas, but because as modern readers we frequently underestimate its importance. mas como leitores modernos, nós normalmente damos pouco valor à sua importância. So we come back to what we saw a little in that passage concerning Elijah, Nós voltamos um pouco àquilo que nós vimos naquela passagem sobre Elias, and that is the matter of repetition. e esta é a questão da repetição. I'd like to sort of fill this out a little bit here at this point. Nós gostaríamos de aprofundar um pouco mais essa questão aqui.
Now, some repetition in biblical narrative Alguma repetição na narrativa bíblica it's verbatim repetition. It is word by word repetition. é uma repetição verbatim, ou seja, de palavra por palavra, repetição sempre usando as mesmas palavras. And we get good examples of this, for example, in the book of Exodus. E nós temos um bom exemplo disso, por exemplo, no livro de Êxodo. Beginning in chapter 25, Começando no capítulo 25, God gives instructions on how the sanctuary is to be built. Deus dá a instrução de como o santuário deveria ser construído. And we're going to look at just a few details. Eu vou olhar somente alguns poucos detalhes. So, in Exodus 25, Em Êxodo 25, in verse 10, it says this: no verso 10 diz assim: And they shall make an ark of acacia wood, E eles farão uma arca de madeira de acácia, 2.5 cubits shall be its length, seu comprimento será de 2 côvados e meio, 1.5 cubits its width, de 1 côvado e meio a sua largura, and 1.5 cubits its height. e de côvado e meio a sua altura. Now, much more information is then given in the succeeding chapters. Muito mais outras informações são dadas nos capítulos que se seguem. So by the time we get to chapter 37, E no momento que a gente chega então no capítulo 37, 12 chapters further on in the book, 12 capítulos posteriormente no livro, how do they respond to this instruction? como que é respondida a esta instrução? Well, we read that then Bezalel Então nós lemos que Bezalel made the ark of acacia wood. fez uma arca de madeira de acácia, 2.5 cubits was its length, 2 côvados e meio seu comprimento, 1.5 cubits its width, sua largura de 1 côvado e meio and 1.5 cubits its height. e sua altura de 1 côvado e meio. Verbatim, word for word repetition. Repetição palavra por palavra, uma repetição verbatim. Let's look at one more example from the Vamos a same. um exemplo mais. Later in Exodus 25, Posteriormente em Êxodo 25, you shall cast 4 rings of gold for it, diz: você então vai moldar 4 argolas de ouro para ela and put them in its 4 corners. e colocá-las nos 4 cantos. 2 rings shall be on one side, E 2 argolas estarão de um lado and 2 rings on the other side. e 2 argolas do outro lado. And you shall make poles of acacia wood, E você deverá fazer varas de madeira de acácia and overlay them with gold. e cobri-las com ouro. 12 chapters later, 12 capítulos depois, what do we read? o que nós lemos? Oops. Sorry. Desculpa. And he cast for it E diz que ele então moldou 4 rings of gold to be set in its 4 corners, 4 argolas de ouro para colocar nos seus 4 cantos, 2 rings on one side, 2 argolas de um lado, 2 rings on the other side of it. 2 argolas no outro lado, He made poles of acacia wood e ele fez varas de madeira de acácia and overlaid them with gold. e as cobriu com ouro. So we have here word for word repetition. Nós temos aqui uma repetição palavra por palavra. And what is the point? E qual que é o ponto então? The point is that precisely what God commands O ponto era exatamente aquilo que Deus ordenou, is precisely what happens. foi exatamente o que aconteceu. Precisely what God commands is precisely what happens, Exatamente o que Deus ordenou foi exatamente aquilo que aconteceu. because God is sovereign. Porque o Senhor é soberano. Now, we don't have time to look at this in detail, but let me allude to another passage in the Bible that uses this. Nós não temos tempo para poder ver isso em detalhe, mas deixa eu fazer referência aqui a uma outra passagem onde isso ocorre. If you have ever read Daniel chapter 3, Se você jamais leu Daniel capítulo 3, the 3 friends who refused to bow down to the golden image of Nebuchadnezzar, os 3 amigos que recusaram ajoelhar-se diante da estátua de Nabucodonosor, you will know there is an awful lot of repetition in that chapter. vocês vão perceber que tem uma repetição constante nesse capítulo. And for example, repeatedly we're told, when you hear the sound of the harp, lyre, da-da-da, and all the musical instruments. De maneira repetida, muitas vezes é repetido que quando você ouvir o som da harpa, da lira, de uma série de instrumentos, então todos os instrumentos, aí vocês vão se ajoelhar. You must bow down. Vocês devem ajoelhar-se. And when they heard the sound of the harp, lyre, and all the musical instruments, E quando eles ouviram o som da harpa, da lira, de todos os instrumentos, they all bowed down. todos eles ajoelharam. Why?
Por quê? Because precisely what Nebuchadnezzar commands is precisely what must happen. Porque exatamente aquilo que Nabucodonosor ordenou é exatamente aquilo que tem de acontecer. But it doesn't. Mas não acontece. Because here, Porque ali, these three young men esses três jovens break the pattern of repetition. quebram essa sequência de repetição. Because they serve a higher power. Porque eles servem a um poder superior. Now, we'll have a look at another aspect of repetition. Ver um outro aspecto da repetição. And it is this, that frequently, E é este, frequentemente, it is not, frequently in biblical narrative, frequentemente na narrativa bíblica, repetition is not identical, it is not exact. repetição não é idêntica, não é exata. It is repetition with variation. É uma repetição com variação, com mudanças. And it is in the variation E é exatamente na variação that the point is being made. que o ponto está sendo enfatizado. So we'll go to a very well-known passage. Portanto, nós vamos ver uma passagem bem conhecida. And we're looking here at the creation account in Genesis chapter 1. E vemos aqui o relato da criação em Gênesis no capítulo 1. And we begin with, well, let me explain here. When you look at the first day of creation to begin with. Deixa eu explicar aqui antes. Vejam, vamos aqui prestar atenção no primeiro dia da criação para começarmos. And there are 5 elements in the first day of creation. Existem 5 elementos no primeiro dia da criação. And we find these repeated in the other days. E nós encontramos esses elementos repetidos nos outros dias. Now there are a few other elements, of course. E, sem dúvida, existem outros elementos, sem dúvida. But we're looking here at those elements which are repeated. Mas nós estamos aqui abordando os elementos que são repetidos. So we begin with an announcement. Nós temos um anúncio. And God said. E Deus disse. Then there is a command. Então tem uma ordem. Let there be. Haja. Let there be light on the first day. Haja luz. No primeiro dia. Then there is a report. Então vem um relatório. And it was so. E assim foi. Then there is an evaluation. Então tem uma avaliação. God saw that it was good. E Deus viu que era bom. And finally we have a time framework. E finalmente nós temos uma referência ao tempo, uma estrutura temporal. There was evening and there was morning, a first day, second day, and so on. Houve tarde, manhã, primeiro dia, segundo dia, etc. Now, when you start reading through Genesis chapter 1, quando você começa a ler através de Gênesis 1, you get into a rhythm. Você entra num ritmo. Because you know what's coming next. Porque você sabe o que vai acontecer depois. At first day, and God said. E no primeiro dia, e Deus disse. Let there be. Haja. And it was so. E assim foi. God saw that it was good. E Deus viu que era bom. And there was evening and morning. E houve tarde e manhã. And God said. E Deus disse. Let there be. Haja. And it was so. E assim foi. God saw that it was good. E Deus viu que era bom. Evening and morning. E tarde e manhã. We can predict what's coming next. Nós podemos predizer o que vai vir depois. On the third day. No terceiro dia. On the third day. No terceiro dia. We go 1, 2, 3, 4. Nós vamos 1, 2, 3, 4. Then back to the beginning. E então voltamos para o início. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And then finally the time framework. E finalmente essa estrutura temporal. Day 4. No dia 4. From top to bottom. De baixo até o final, até embaixo, de cima e embaixo. Day 5. From top to bottom. Mesma coisa, de cima e baixo, os mesmos 5 elementos. Day 6. O dia 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And there was evening, there was morning. E então houve tarde e manhã. Sixth day. O sexto dia. There is only one exception to that. Existe somente uma exceção a isso. And on the second day. No segundo dia. On the second day there is no evaluation. No segundo dia não há uma avaliação. It does not say that God does not say that it was good. Não diz que isto era bom. Now why should it be? Por que seria that it is just there that God says
does not say it was good. Porque é somente ali que Deus diz que não era bom. I have a serious reason I'll share with you later maybe. Eu tenho uma série que depois eu vou compartilhar com vocês. But why is it that on the second day God does not say that it was good? Por que foi que no segundo dia Deus não disse que era bom? The second day of creation, the second day of the week is what? O segundo dia da criação, o segundo dia da semana era qual? Qual foi? The second day of the week is Monday. O segundo dia da semana é a segunda-feira. There you are, you see. So even for God, Mondays are not good days. E quando eu disse, mesmo para Deus, segunda-feira não é um bom dia. That is not the theological reason. Não é a razão teológica. So, nevertheless, we have been through Portanto, nós passamos por tudo. repetition all the time. Repetição, repetição todo o tempo. And then we come to day 7. E então nós chegamos no quarto dia, no sétimo dia, desculpa. Day 7. Sétimo dia. Thus the heavens and the earth were finished, E assim foram terminados os céus e a terra and all their multitude. e todo seu exército. And on the seventh day, God finished the work that he had done. E no sétimo dia Deus terminou a obra que ele tinha feito. And he rested on the seventh day Ele descansou no dia sétimo from all the work that he had done. de toda a obra que ele tinha feito. So God blessed the seventh day Portanto, Deus abençoou o dia sétimo and hallowed it, e o santificou. because on it God rested from all the work that he had done in creation. Porque nele Deus descansou de toda a obra que ele tinha feito na criação. And then it concludes, these are the generations of the heavens and the earth when they were Ele created. conclui essa geração dos céus da terra quando eles foram criados. So let's see how this relates then. Vamos ver como isso se relaciona. So just to remind you where we've been in days 1 to 6. Então, só para lembrar onde nós estamos ali nos dias 1 a 6. We have an announcement, Nós temos um anúncio, a command, nós temos um mandamento, uma ordem, a report, um relatório, an evaluation, uma avaliação and a time framework. e uma estrutura temporal. On every single day, Em cada dia, with that slight difference on day 2. com pequena diferença no segundo dia. Day 7. O sétimo dia. Now we have been on a roll reading through Genesis 1. Nós realmente andamos um bom caminho ali em Gênesis 1. We've been going through this, yeah, we know what's coming next, yeah, okay. Nós vamos, sabe, eu já sei que vai estar vindo ali, eu sei bem que está vindo ali, realmente é a mesma coisa, já sei que vai vir aí. É isso? So day 7, we know what's coming next, Aí no dia 7, nós sabemos que vai vir, but unfortunately, mas de maneira on day 7, infelizmente, no dia 7, there is no announcement. não tem nenhum anúncio. It does not say, and God said. Não diz, e Deus disse. There is no command, Não tem mandamento, ordem. let there be. Haja. There is no report, Não há um relatório. and it was so. E assim foi. There is no evaluation. Não há uma avaliação. God saw that it was good. E Deus viu que era bom. I mean, surely, on the Sabbath, we're going to get an evaluation. God saw that it was good. Mas seguramente no sábado a gente teria de ter aí uma avaliação. Deus viu que era bom. There's no evaluation. Não há avaliação. And most strikingly of all, E mais surpreendente de tudo, there is no time framework either. não existe uma estrutura temporal. It does not say, and there was evening and there was morning, a seventh day. Não diz, e houve tarde, manhã, o sétimo dia. In other words, the seventh day Portanto, em outras palavras, o dia sétimo breaks the pattern, quebra o padrão, a sequência, uma repetição, né? and it is in breaking the pattern E aí quebrando esse paradigma that it underlines its significance. que ele vai enfatizar a sua importância. We have now arrived at our goal. Agora nós chegamos ao nosso objetivo. Above all else, dear reader, Acerca de todas as coisas, prezado leitor, it's this that I want you to understand. é isto que eu quero que você entenda. This is the climax. Esse é o clímax. Creation has been working its way towards its climax, and what is its climax? A criação trabalhou o seu caminho até o clímax, e qual que era o seu clímax? It is the Sabbath. É o sábado. Now, I need to say something here. Aí eu preciso dizer algo aqui.
which is that I have, over the years, I've given presentations on Genesis to different groups. Que através dos anos eu fiz apresentações, palestras sobre Gênesis para grupos totalmente diferentes. Baptists, Batistas, and Anglicans, anglicanos, and Roman Catholics, católicos romanos, and agnostics, e agnósticos, and atheists, e ateus. and they can all see it. E eles todos veem isto. They can all see that it is the seventh day, which is the climax of the creation account. Todos eles veem que é o sétimo dia, que é o clímax do relato da criação. There's only one group of people who have difficulty seeing it. Houve somente um grupo de pessoas que teve dificuldades de ver isto. Exatamente. Adventists. Adventistas. Of all people, De you todos think we os could see it. que a gente pensa que poderia reconhecer isto. So if you have a problem, I'll have a pastoral chat with you afterwards. Se você tem algum Okay. problema, eu posso ter uma sessão pastoral com você depois, viu? But what does God do on the seventh day? Mas o que Deus fez no sétimo dia? He makes it holy. Ele os santificou. And what is the basic meaning of holy? E qual é o significado básico de santificar? The basic meaning of holy is something which is set apart. O significado básico de santo é algo que foi separado. And that's exactly what the narrative does. E é exatamente o que a narrativa faz. It sets the seventh day apart Ela coloca o sétimo dia à parte. from all of the other 6 days A partir de todos os outros 6 dias. to underline that this is a unique day. Para indicar que esse é um dia único. And this is shown in other ways as well that we don't have time to look at. Isso é demonstrado de outras maneiras, não temos tempo aqui de tratar. So there's an example then of repetition with variation in order to make a point. Aqui nós temos um exemplo de repetição com variação, com mudança para poder enfatizar um ponto. Now this is on the larger scale, Isso é numa perspectiva bem ampla. but we also find repetition with subtle variations Mas você encontra também repetições com variações bem sutis. on the smaller scale. Dentro de uma perspectiva bem reduzida, bem So pequena. we'll look at a passage from 2 Samuel. Nós veremos aqui uma passagem do livro de 2 Samuel. And in 2 Samuel chapter 2, verses 21 to 23. Em 2 Samuel, no capítulo 2, versos 21 a 23. So let me give you the background to this passage. Deixe-me dar o contexto dessa passagem. King Saul has died. O rei Saul morreu. The nation has been divided into the north and the south. A nação foi dividida entre o norte e o sul. And in 2 Samuel 2, the army from the north and the army from the south, or representatives of them, meet together. E em 2 Samuel, os exércitos do norte e os exércitos do sul se encontram. The general of the northern troops is Abner. E o general dos exércitos das tropas do norte é Abner. And from the south, we have a character called Asahel. Asahel. E no sul nós temos um personagem chamado Azael. So, after there has been fighting, Asahel pursues Abner. E depois que houve uma batalha, então Azael ali vai perseguir o Abner. So, that's the background. Este é o contexto. So, and Abner said to him, E Abner disse para ele: turn aside. vai embora, se vire, volte-se, vai embora. Deve matar. But Asahel would not turn aside. Mas Azael não se virou e foi embora. So Abner said again to Asahel, turn aside E Abner disse de novo para Azael: volte-se from following me. de seguir-me. Why would I strike you to the ground? Por que eu iria te ferir até o solo? How then could I face your brother Joab? Como eu iria então encontrar o seu irmão, Joabe? But he refused to turn aside. Mas ele recusou a voltar-se. Therefore Abner struck him Portanto, aí Abner o feriu in the stomach, no estômago and he died. e ele morreu. Now we need to
just slow down here a little bit and look at the detail in these verses. Aqui nós precisamos pisar no freio aqui um pouquinho, diminuir a nossa velocidade e vamos ver os detalhes desse verso. Now, within these verses, we find some repetition. Dentro desses versos nós encontramos repetições, algumas repetições. Oops. Okay. So, for example, turn aside. Por exemplo, volte-se. This is the verb nata. É o verbo natar. And we have nata, 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 nata. It's used 4 times. Nós temos aí natar sendo usado 4 vezes. There's another verb that is repeated as well. Tem outro verbo que também é repetido. And that is the verb naka, E é o verbo nahar, to strike. ferir. And then, in addition, take note of these details. Take note of these details. E além disso, observe esses detalhes. We then have reference to brother, Nós temos então uma referência ao irmão, the word ach. a palavra ar. We then have reference to where he was struck, in the stomach, E aí nós temos a referência onde ele foi ferido, que foi no estômago, chomesh. Homesh. And then finally, and he died. E finalmente que ele morreu, So mut. Mut. So that is in chapter 2. Isto é no capítulo 2. In the next chapter, No capítulo seguinte, we meet these words again. nós encontramos essas palavras de novo. And in the next chapter, chapter 3, E no capítulo seguinte, o capítulo 3, Abner, the general from the north, Abner, o general do norte, the one who killed Asahel here, ou aquele que matou Azael aqui, he visits David's camp, ele visita o acampamento de Davi. discusses things with David. Discute várias coisas com Davi. He then heads home. E aí ele vai sair para voltar para casa. And Joab arrives at E David's camp. Joabe chega ali no acampamento de Davi And he said, "You let Abner go?" e diz: você deixou que o Abner partisse? So notice what happens next. Note então o que aconteceu depois. This is 2 Samuel 3:27. É 2 Samuel 3, verso 27. When Abner Quando returned to Hebron, Abner retornou a Hebron, Joab took him aside Joabe o tomou à parte. in the gateway to speak with him, No portal ali das portas para falar com ele. privately. De modo privado, particularmente. And there he stabbed him E ali ele o feriu, in the stomach. no estômago. So he died E ele morreu for shedding the blood of Asahel, his por brother. ter derramado o sangue de Azael, seu irmão. Now, what I'd like you to see here in terms of repetition O is que eu this, gostaria de ver aqui em termos de repetição é isso aqui. is how this verse picks up the details of these verses. É como esse verso toma os detalhes dos versos anteriores. So what happens? O que acontece aqui? Well, Joab took him aside. Então, Joabe o tomou à parte. Natah, Natá, you see, corresponding over here. mesmo correspondente ao outro, voltar-se, Natá. And there he stabbed him. E aí ele o feriu. The verb is nakah, O verbo narrar, same verb as here mesmo verbo que lá. and here. E aqui também. And where does he strike him? E onde foi que ele o feriu? In the stomach, No estômago. chomesh, Homesh. just as over here. Com a mesma coisa que aconteceu antes. So he died. E ele morreu. Mut, Mut. just as over here. Mesma coisa que havia ocorrido antes. For shedding the blood of Asahel, his brother. Por ter derramado o sangue de Azael, seu irmão. His brother, Seu irmão. just over there. Mesma coisa. In other words, exactly the same vocabulary Exatamente, ou seja, em outras palavras, exatamente o mesmo vocabulário that we read here que nós temos ali is repeated here, é repetido aqui. so that we read this De tal maneira que isto, in light of that. à luz do que veio antes, Now, se nós lemos isto à luz do que veio antes. let's have a look at one detail where I think this gives us some insight. Vamos aqui a um detalhe que nos dá mais uma pequena compreensão aí. Over here, Abner tells Asahel to turn aside. Ali em Abner disse para Azael para ele voltar-se.
And he does that because he doesn't want to kill Asahel. E ele fez isso porque ele não queria matar Azael. So he says, using the Hebrew verb, Natah, 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 turn aside. Ele disse, eu estou usando aqui a palavra hebraica, Natah, 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 volte-se. Over here, oops, sorry. Mas aqui, Joab uses, the same verb is used of Joab. o mesmo verbo é usado em relação a Joabe. Joab took Abner aside, Natah. Joabe o tomou à parte, Natah. You can see, so he says, oh Abner, could I have a word with you? Ele disse, Abner, eu poderia ter uma palavrinha com você? And there, he stabbed him. E ali ele o feriu. So over here, the verb natah shows that Abner does not want to kill Asahel. Aqui, a palavra Natah indica que Abner não queria matar Azael. But here, the same verb shows that Joab definitely does want to kill Abner through deceit. E aqui, a mesma palavra indica que Joabe queria matar Abner através do engano. So it contrasts the integrity of Abner Portanto, isso faz um contraste entre a integridade de Abner with the treachery of Joab. com o modo enganoso que Joabe estava agindo. But this is frequently done in biblical narrative. The second narrative will be told in a certain way. Isso ocorre normalmente na narrativa bíblica, de tal forma que a segunda narrativa será contada de tal modo To draw our minds back to the previous narrative, para poder dirigir nossa mente de volta à narrativa anterior, so we read the two together. de tal modo que nós possamos ler as duas juntas. And one of the things we conclude E uma das coisas que nós concluímos, when we do that, quando nós fazemos isso, is that Joab is a very different character than Abner. que Joabe tem um caráter muito diferente de Abner. We'll look at this same kind of thing now, again on a much larger scale. Na mesma forma, mas dentro de uma perspectiva bem mais ampla, And this is where we read one narrative in one part of the Bible, isso é quando nós lemos uma narrativa em uma parte da Bíblia, in the light of another narrative in a different part of the Bible, à luz de uma narrativa em outra parte distinta da Bíblia. but where the second narrative Mas onde a segunda narrativa is written in such a way foi escrita de tal modo to remind us of the first narrative. para nos relembrar da primeira narrativa. So we're going to revisit our friend Elijah. Nós lemos ali sobre o nosso amigo Elias. We met him yesterday, remember? Nós encontramos com ele ontem, você se lembra? And we're going to compare the experience of Moses Vamos comparar a experiência de Moisés with that of Elijah. com aquela de Elias. So, we read that Moses went up to Mount Sinai. Tivemos que Moisés foi até o Monte Sinai, subiu ao Monte Sinai. And then in 1 Kings, E em 1 Reis, Elijah went as far as Horeb. e diz que Elias foi tão longe quanto Horeb. And Horeb is just an alternative name for Sinai. E Horeb é um nome alternativo para Sinai. So they're at the same place. É o mesmo lugar. With Moses, Moses was on the mountain for 40 days and 40 nights. Moisés estava na montanha por 40 dias e 40 noites. And with Elijah, E com Elias, he went 40 days and 40 nights as far as Horeb, that is, to Sinai. ele foi 40 dias e 40 noites, tão longe quanto Horeb, até Horeb, ou seja, o Sinai. And then with Moses, E aí então com Moisés, God says to him, I will put you in the cleft of the rock. Deus disse, eu te colocarei na fenda da rocha. And with Elijah, E com Elias, it says, and there he went into the cave. e então ele diz que e ali ele foi à caverna. Now, I forgot to check with the Portuguese Bible, Eu não verifiquei com a Bíblia em português, but almost every English version mas qualquer versão inglesa says that he went into a cave. diz que ele foi a uma caverna. But that isn't what the Hebrew says. Mas não é o que o hebraico diz. The Hebrew has a definite article. O hebraico tem um artigo definido. He went into the cave. Ele foi à caverna, a caverna.
Not any cave, but a particular E cave. não foi a qualquer caverna, ele foi a uma caverna bem específica. And in light of everything else we'll see, E à luz de tudo que nós vamos ver, I think that the cave he went into is none other than the cleft of the rock. eu acho in which que a Moses lived. caverna que ele foi não é outra senão a fenda na rocha. That is, we have more to see, but what seems to be happening is this. Mas o que está acontecendo ali é o seguinte, Elijah is reliving the experience of Moses. que Elias está revivendo a experiência de Moisés. So, coming back to Moses, Voltando, portanto, a Moisés, God says, I'm going to put you in that cleft while my glory passes by. eu te colocarei ali na fenda da rocha enquanto minha glória irá passar. And with Elijah, E com Elias, the Lord is about to pass by. o Senhor estava para poder passar adiante. Same verb. Mesmo verbo. We look at some more detail. Vamos olhar para outros detalhes. With Moses, Com Moisés, when he's on the mountain, quando ele estava na montanha, the whole mountain shook violently. toda a montanha tremia violentamente. And when Elijah is on the mountain, E quando Elias está na montanha, there was an earthquake. houve terremoto. What is an earthquake? It's when the ground shakes violently. Que é terremoto, senão que o solo tremeu violentamente. But the Lord was not in the earthquake. Mas o Senhor não estava no terremoto. With Moses, Com Moisés, the Lord descended upon it in fire. o Senhor desceu sobre a montanha em fogo. And with Elijah, E com Elias, after the earthquake, a fire. depois do terremoto, fogo. But the Lord was not in the fire. Mas o Senhor não estava no fogo. And then with Moses, E com Moisés, Moses spoke, and God answered him in thunder. Moisés falou e Deus respondeu a ele em trovão. Now, brothers and sisters, what are you expecting next? Mas, queridos irmãos e irmãs, o que nós estamos esperando agora? He's saying, come Na on, sequência. roll on the thunder. Agora vai vir o trovão. And after the fire, E depois o fogo, a sound of sheer silence. ruído de profundo silêncio. Not thunder, Não trovão, but a still small voice. uma voz suave. Repetition Repetição with variation. com variação. This is Yeah. highly significant. Isso aqui é extremamente significativo. It breaks the pattern. Quebra o modelo, o paradigma. And why is this significant? Por que isso é significativo? Briefly, I think it's this. De modo breve, eu creio que é o seguinte. In the previous chapter, Elijah had been on the top of Mount Carmel. No capítulo anterior, Elias estava no topo do Monte Carmelo. That was an incredible demonstration of God's power before the people of Israel. Isso foi uma demonstração inacreditável do poder de Deus diante do povo, todo o povo de Israel. And fire came down from heaven. E fogo veio do céu. And when the people saw the fire, E quando o povo viu o fogo, they said, "The Lord, He is God. ele disse: o Senhor, Ele é Deus. The Lord, He is O God." Senhor, Ele é Deus. The Lord certainly was in the fire on Mount Carmel. O Senhor certamente estava no fogo lá no Monte Carmelo. One chapter later, Capítulo depois, we're on a different mountain. nós estamos numa montanha diferente. And the Lord was not in the fire. E o Senhor não estava no fogo. Now that's pretty incredible contrast, isn't it? Isso é contraste bem remarcável, né? One chapter before, if He's any God is in that fire, let me tell you. E capítulo antes, eu quero dizer que Deus estava naquele fogo. But now, Mas aqui, He is not in the fire. Ele não está no fogo. Why? Por quê? Because in 1 Kings 18, Porque em 1 Reis 18, on Mount Carmel, no Monte Carmelo, that is the last time God manifests Himself in power before the whole people of Israel. essa é a última vez que Deus se manifesta It's, com poder diante de todo o povo de Israel. it's the last time He does it Essa é a última vez que Ele o faz before the whole people of Israel. diante de todo o povo de Israel. God has now moved on. Agora o Senhor avançou, foi adiante. It is not so much God found in signs and wonders, Não é mais que Deus
Não é mais agora Deus a ser encontrado nos sinais e nas maravilhas. but God now, still small voice. Agora Deus manifesta através desta voz suave, os profundos silêncio. So because this is a significant transitional point Porque isso é um ponto de transição importantíssimo for the way in which God makes himself known to his people, pelo modo como Deus se torna conhecido ao seu povo. the narrative wants to make this abundantly clear. A narrativa quer fazer isso de maneira bem clara, deixar isso bem claro. Elijah Elias cannot reproduce não pode reproduzir the experience of Moses a experiência de Moisés, because God porque Deus now has different ideas. agora tem de ideias diferentes. Right. Another aspect. I don't make any apology for looking at various aspects of repetition, Eu não quero aqui me desculpar por ver vários aspectos de repetição, because when we read biblical texts that repeat themselves, porque quando nós lemos textos bíblicos que se repetem a si mesmos, frequently we skip over that. normalmente a gente pula. It's repetitious. Let's get to the main point. É repetição. Vamos para o próximo ponto. No, it's the repetition that is the main point. É a repetição que é o ponto central. So we'll look now at another variation on the repetition thing. Veja agora uma outra variação na questão da repetição. And this is the biblical use of ABA narratives. Esse é o uso bíblico das narrativas ABA. Now, what do we mean by ABA narratives? O que eu quero dizer com ABA, narrativas ABA? Well, this is a narrative in which narrative A starts, Onde essa narrativa, onde a narrativa começa com a narrativa A, and then narrative B interrupts. e aí então a narrativa B interrompe essa narrativa. Narrative B runs its course, Na narrativa B se passa, se desenvolve, and then narrative A resumes. e aí a narrativa A volta de novo. Resume, volta ao seu início, volta a apresentar-se. So we're going to look at an example of this, Vamos ver um exemplo disso. and this time we're going to turn to the New Testament as an E desta example vez of nós this. vamos ao Novo Testamento, como exemplo. If you look at Mark chapter 5, Veja Marcos, capítulo 5. now we'll have to take a little time to read this narrative, but it's going to help us understand how it works. Vamos tomar um pouco de tempo para ler essa narrativa, mas isso vai nos ajudar a entender como isso funciona. So then, here is narrative A starts. Então vemos aqui o início da narrativa A. So when Jesus had crossed again in the boat to the other side, Quando Jesus cruzou então de barco para o outro lado, a great crowd gathered around him, uma grande multidão o cercou, and he was by the sea. quando ele estava à beira-mar. Then one of the leaders of the synagogue, named Jairus, came, Então um dos líderes da sinagoga, pelo nome Jairus, veio. and when he saw him, fell at his feet, E quando ele o viu, ele caiu aos seus pés. and begged him repeatedly, E ele pediu repetidamente, implorou repetidamente. "My little daughter is at the point of death. A minha pequena filha, a minha filhinha está a ponto de morrer. Come and lay your hands on her, Venha, ponha sua mão sobre ela, so that she be made well para que ela possa recuperar-se and live." e viver. So he went with him. E ele foi com ele. Then, Então, narrative B interrupts, a narrativa B interrompe essa narrativa. and a large crowd followed him and pressed in on him. E uma grande multidão seguia e o pressionava. Now there was a woman who had been suffering from hemorrhages for 12 years. E havia uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. She had endured much under many physicians, E ela sofreu muito na mão de muitos médicos. and had spent all that she had, E gastou tudo que ela tinha. and she was no better, E ela não melhorou. but rather grew worse. Mas, She, ao contrário, piorou. she had heard about Jesus Ela ouviu acerca de Jesus. and came up behind him in the Ela crowd veio atrás dele, na multidão. and touched his cloak. E tocou o seu manto. For she said, Porque ela dizia: "If I but touch his clothes, I will be made well." se pelo menos eu tocar o seu manto, eu curarei. Immediately her hemorrhage stopped, Imediatamente a sua hemorragia parou. and she felt in her body that she was healed of her E disease. ela sentiu no seu corpo que ela foi curada da sua doença. Immediately aware that power had gone forth from him, Imediatamente, consciente de que
poder tinha saído dele. Jesus turned about in the crowd and said, Jesus se voltou para a multidão e disse: "Who touched my clothes?" quem tocou meus mantos? And his disciples said to Minhas him, vestes, né? E os discípulos disseram: "You see the crowd pressing in on you? e você vê que a multidão está te pressionando de todos os lados. How can you say who touched me?" E como poderia dizer quem me tocou? He looked all around to see who'd done it. E ele olhou em volta para ver quem tinha feito isto. But the woman, Mas a mulher, knowing what had happened to her, sabendo o que tinha acontecido com ela, came in fear and trembling, veio tremendo e com medo, fell down before him, caiu diante dele and told him the whole truth. e o disse e declarou a ele toda a verdade. He said to her, "Daughter, E ele disse para ela: filha, your faith has made you well. a tua fé te curou. Go in peace Vá em paz and be healed of your disease." e seja curada da tua doença. End of narrative B. Final da narrativa B. And then narrative Então, a A narrativa resumes. A volta de novo. While he was still speaking, Quando ele estava ainda falando, some people came from the leader's house to say, algumas pessoas vieram da casa do líder para dizer: "Your daughter's dead. a sua filha morreu. Why trouble the teacher any further?" Por que perturbaram o mestre mais? Por que perturbaram? But overhearing what they said, Mas, escutando o que eles estavam dizendo, Jesus said to the leader of the synagogue, Jesus disse ao líder da sinagoga: "Do not fear, only believe." não tema, somente creia. He allowed no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. E ele não permitiu que ninguém o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. When they came to the house of the leader of the synagogue, Quando eles vieram à casa do líder da sinagoga, he saw a commotion. ele viu ali uma grande comoção. People weeping and wailing loudly. Pessoas chorando e clamando de maneira alta, em alta voz. When he'd entered, he said to them, E quando ele entrou, ele disse para eles: "Why do you make a commotion and por que weep? essa comoção? Por que o choro? The child isn't dead but sleeping." A criança não está morta, mas somente dorme. And they laughed at him. E eles riram-se dele. When he put them all outside E eles o colocou todos para fora and took the child's father and mother and those who were with him e tomou o pai e a mãe da menina and went in where the child was, e foi até onde ela estava. he took her up by the hand and said to her, E ele a tomou pela mão e disse para ela: "Talitha cum," Talita cum, which means, "Little girl, get up." que quer dizer: menina, levante-se. And immediately the girl got up E imediatamente a menina se levantou and began to walk about. e começou a andar. She was 12 years of age. Ela tinha 12 anos de idade. At this they were overcome with amazement. E todos eles ficaram surpresos, maravilhados. And he strictly ordered them E estritamente ordenou that no a one should eles know this que ninguém deveria saber disto and told them to give her something to eat. e disse para eles que desse para ela alguma coisa a comer. Right, now, it took a little while to go through that narrative, but I do that so that the story is clear in your mind. Eu quis aderir através de todas as narrativas para que a história esteja clara na sua mente. That when we come to these ABA narratives, E quando nós então vemos essas narrativas ABA, sometimes the temptation is to treat narrative B as an interruption. às vezes a tentação é de tratar da narrativa B como uma interrupção. So I want to preach a sermon on Jairus' daughter. Eu vou pregar um sermão sobre a filha de Jairo. Problem is this O problema é disso. woman turns up in the middle of it. Essa mulher aí aparece no meio da história. And I say, "Sorry, sister, can you just get out of the way because you're ruining my sermon?" Por favor, irmã, sai do caminho, você está acabando com o meu sermão. No, no. Não. Narrative B is there for a very important purpose. A narrativa B está ali por uma razão importante. It's to help you to understand the story of Jairus' daughter. É para ajudar a entender a história da filha de Jairo. And what this has to do with repetition is this. O que isso tem a ver com repetição é o seguinte: We find themes and ideas repeated in both narratives. nós encontramos temas e ideias que são repetidas em ambas narrativas. So, here, Assim, vejam, in narrative A, na narrativa A, Jairus shows faith in Christ's power. Jairo mostrou fé no poder de Cristo. He comes to Jesus and says, "Come to see my daughter." Ele vem a Jesus e diz: venha ver a minha filha. In narrative B, the woman shows faith in Christ's power. Na narrativa B, a mulher mostra fé no poder de Cristo. She reaches out and touches him. Ela estende a mão e o toca. Sorry. The woman has been suffering for 12 years. A mulher estava sofrendo por 12 anos. And would you believe it?
E você pode acreditar nisso? Jairus' daughter is 12 years old. A filha de Jairo tem 12 anos. In other words, that little girl, Em outras palavras, essa menina, she was born ela nasceu when the woman's problems began. quando o problema da mulher começou. Another narrative way of saying, look, I'm giving you a hint here that you should be reading these two stories together. A narrativa B está dizendo aqui, eu estou dando para você um sinal aqui para você ler as duas histórias juntas. The woman is healed, A mulher é curada, Jairus' daughter is healed. a filha de Jairo é curada. Questions are asked of the crowd Okay? Perguntas são feitas da parte da multidão, in narrative B. e na narrativa B, Jesus says, who touched me? Jesus perguntou para a multidão, quem me tocou? And questions are asked by the crowd. E na narrativa A, perguntas são feitas pela multidão. They say to Jairus, your daughter's dead. Eles disseram para Jairo, a sua filha está morta. Why do you want to bother the fellow Por more? que você quer ainda perturbar Jesus? And in narrative B, E na narrativa B, the disciples question Christ's statement. os discípulos, eles questionam a declaração de Jesus. What do you mean, who touched you? O que isso quer dizer que alguém me tocou? If you go to a football match, you don't tell, who touched me? Vai participar num futebol, num jogo de futebol, quem me tocou? And then people also question Christ's statement in narrative A. at E the end. pessoas também questionam a declaração de Jesus na narrativa A. What do you mean she's only sleeping? Quer dizer que ela está somente dormindo. In other words, Em outras palavras, if you are interested in understanding the narrative of Jairus' daughter, se você está interessado em compreender a narrativa sobre a filha de Jairo, your understanding will be enriched if you take time to look at that woman as well. a compreensão será enriquecida se você tomar tempo para compreender a narrativa dessa mulher também. Or if your interest is that woman, Mas se o seu interesse é o caso da mulher, your understanding will be enriched if you take into account Jairus' daughter. a sua compreensão vai ser enriquecida se você tomar em conta a narrativa acerca de Jairo, da filha de Jairo. And I'll do one more. Eu vou fazer uma a mais. Yes, I'll do one more. Então vamos fazer realmente uma a mais. In the interpretation of the book of Genesis, Na interpretação do livro de Gênesis, chapter 38 o capítulo 38, was traditionally a problem tradicionalmente era um problema. in historical critical scholarship. Entre os especialistas históricos do método histórico crítico, Genesis 38 is the story of Judah and Tamar. Gênesis 38 é a história de Judá e Tamar. I see most of you nodding your heads. You've eu got a vejo que general vocês idea of the estão story of Judah and Tamar. Sabendo Não. a história de Judá e Tamar, concordando? This is the problem. Esse é o problema. Chapter 37. Capítulo 37. Joseph has his dreams. José tem os seus sonhos He's sold into Egypt. e é vendido para o Egito. Then in chapter 38, E no capítulo 38, you've got a totally unrelated story about Judah and Tamar. você tem uma história que não tem nada a ver com isso, sobre Judá e Tamar. And then in chapter 39, E aí então no capítulo 39, we meet Joseph again. nós encontramos novamente José. Well, clearly, Olha, claramente, chapter 38 doesn't belong there. o capítulo 38 não pertence a esse local. It must belong to a different source. Deve pertencer a uma outra fonte diferente. It just sits there and has no relationship between what's come before and what comes after. Ela está ali localizada, não tem nenhuma relação com o que veio antes e com o que veio depois. Now, Não, that is a silly thing to say. isso é uma coisa meio boba de dizer. Because if we look at Genesis 38 from the point of view of narrative criticism, Porque se nós olharmos o capítulo 38 a partir do perspectiva da crítica de narrativas, we have a clear, in my opinion, I mean you might disagree, but in my opinion, nós temos um quadro claro, em minha opinião, você pode discordar de mim, mas na minha opinião, isso existe. you have a clear A-B-A narrative, Você tem um claro caso de uma narrativa A, B, A, in which chapter 38
no qual o capítulo 38 is closely related to the chapter before and the chapter after. está bem relacionado, de modo muito próximo ao capítulo anterior e ao capítulo que segue. And when we see that, E quando nós vemos isto, it helps us to see the significance of those narratives. nos ajuda a ver o significado, a importância dessas narrativas. So, briefly then, Então, de modo breve, in Genesis 37, em Gênesis 37, Jacob's sons deceive him. os filhos de Jacó o enganam Jacó. You know, they sell Joseph into slavery and they come back and pretend that he's been killed. Vocês sabem que eles venderam José para ser uma escravidão e voltam dizendo que ele morreu. In Genesis 38, Em Gênesis 38, Tamar deceives Judah. Tamar engana Judá. He doesn't realize she's his daughter-in-law. Ele não tem a ideia que ele é a nora dele. She deceives him to think she's a prostitute. Ela o engana, fazendo passar-se por uma prostituta. And in Genesis 39, E em Gênesis 39, Potiphar's wife deceives her husband. a esposa de Potifar engana o seu esposo. This Hebrew fellow Esse hebreu attacked me. me atacou. Then, back in Genesis 37, De volta a Gênesis 37, there's evidence which demands a verdict. tem uma evidência que exige um veredito. The sons bring Joseph's cloak with blood on it, and they say to Jacob, "What do you make of that?" Okay? Os filhos trazem a túnica de José coberta de sangue, dizendo: o que você diz disso? And then in Genesis 38, Em Gênesis 38, there's more evidence that demands a verdict. tem mais evidências que demandam um veredito. They bring Tamar out to burn her. Eles trazem Tamar para queimá-la. She says, "Oh, by the way, Ela diz: mas espera um pouquinho. the man who made me pregnant O homem que me engravidou gave me these. me deu isso daqui. Do any of you recognize it?" Algum de vocês reconhece isso? Chapter 39, Capítulo 39, there's evidence demanding a verdict. tem uma evidência que também exige um veredito. Potiphar's wife stands there with Joseph's cloak. E ela estava então, a mulher de Potifar, com o manto de José na mão. How do you think I got this cloak? Como você pensa que eu consegui esse manto? He left it after he attacked me. Ele deixou aqui depois que ele me atacou. Then in chapter 37, E aí no capítulo 37, a goat is part of the intrigue. bode é parte da intriga. They dip the cloak in goat's blood. Eles colocaram, imergiram ali o manto dele, da túnica, e no sangue do bode. In chapter 38, No capítulo 38, goat is also part of the intrigue. então o bode também é parte da intriga. That is what Judah pays Tamar. Isso é o que Judá paga para Tamar. And that was an exceptional amount, by the way. Isso era uma quantia excepcional na época. The book of Proverbs suggests that most prostitutes were paid about 2 loaves of bread. O livro de Provérbios diz que a maioria das prostitutas eram pagas com dois pães. That might give us an insight into Judah. Aí pode nos dar alguma ideia acerca de Judá. Chapter 37, No capítulo 37, we get the verb recognize. nós temos o verbo reconhecer. They hold up the cloak and they say, "Do you recognize this, Nakar?" Eles levantam a túnica de José e diz: você reconhece isso, Nacar? And in chapter 38, E no capítulo 38, Tamar says, "Does anybody, Nakar, does anybody recognize these?" Tamar diz: alguém reconhece isso, Nacar? We learn in chapter 37, Jacob cannot be comforted after the death of Joseph. Nós aprendemos no capítulo 37 que Jacó não pode ser confortado depois da morte de José. That's the verb nacham. É o verbo naham. In chapter 38, No capítulo 38, when his wife dies, quando a sua mulher morre, Judah is comforted. Judá ele foi confortado, recebeu conforto. And finally, in chapter 38, E no capítulo 38, finalmente, Judah accepts sexual favors from Judah- Tamar. Judá aceita favores sexuais de Tamar. And in chapter 39, E no capítulo 39, Joseph refuses sexual favors José recusa favores sexuais from Potiphar's wife.
da mulher de Potifar. So you see, chapter 38 is totally unrelated to the chapter before and after. E vocês veem que o capítulo 38 é totalmente relacionado com o capítulo anterior e o posterior. I think not. Não, esse ele não tem relação, eu acho que não. We don't have time to go through all of this, but let me just give you let me ask you one question. Não temos tempo de analisar tudo isso, deixa eu só fazer uma pergunta. If we look at the contrast here and there. Veja o contraste lá embaixo, entre o capítulo 38 e 39. If Potiphar's wife Se a esposa de Potifar had approached Judah, tivesse cercado se ajudar, what do you think he would have said? O que você acha que Judá teria respondido? So there's a contrast and comparisons being set up. Aqui nós temos um contraste, uma comparação que está sendo estabelecida. Our understanding of chapter 37 and chapter 39 A nossa compreensão do capítulo 37 e do capítulo 39 is enhanced when we see the connections that chapter 38 has with both of those chapters. elas são aprofundadas quando nós vemos as conexões entre o capítulo 38 com 37 e 39. So A, B, A, Então, A, B, A, and B looks both backwards and forwards. e B se relaciona tanto para trás como para frente. So chapter 38 is not an intrusion. O capítulo 38 não é uma intrusão. Without it, the Bible would be impoverished. Sem ele, a Bíblia seria empobrecida.